tentação, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus te dará a direção e saída para todos os teus problemas. Confie em Deus. Ouça as mensagens no site canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de março de 2018. Deus me trouxe a sua palavra no livro de Jó, capítulo 28. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Livro de Jó, capítulo 28. Na verdade, há veios donde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém. Pai Santo e glorioso, que palavra maravilhosa é a tua, Senhor.
Nós somos os teus alunos, o Senhor o nosso professor. Ensina-nos, como Jó pediu ao Senhor que lhe ensinasse. E aqui estamos para ouvir a tua palavra, para ouvir os teus conselhos. Fala conosco, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Seja louvado e glorificado o teu nome, para todos sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui no discurso de Jó, quando estava repreendendo Bildade, começa no capítulo 26 e prossegue também nos capítulos posteriores. E aqui Jó está contando a respeito das coisas encobertas na face da terra, exaltando o nome do Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia, à dor. Jó glorifica a Deus. Deus mostrou para o diabo que mesmo Jó estando ferido, mesmo Jó tendo perdido seus filhos, tendo perdido o seu privilégio, tendo perdido a sua, ou seja, tudo que ele tinha, a sua moral, a sua riqueza, o seu cargo de juiz, seus filhos, Jó mantinha sua integridade. Jó exaltava a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Jó honrou a Deus. E estava explicando para os seus amigos a grandeza do poder de Deus que ele conhecia. E aqui Jó explica no capítulo 28. Da onde se extrai a prata, o ouro, que derretem esses minerais, esses minérios, falando a respeito do ferro que se tira da terra, da pedra, que se funde a pedra e depois faz-se o concreto, tira-se o ferro, faz ferros de coluna e tantas outras coisas, sendo que a matéria-prima é Deus que dá, e a Bíblia diz em Eclesiastes que até o rei se serve do campo. Então, se você já conseguiu a sua fortuna, se você conseguiu obter as suas empresas, agradeça a Deus, porque é da terra que tudo sai. Foi Deus quem criou todos os minérios. Foi Deus que criou todas as coisas que estão escondidas na face da terra. Então agradeça a Deus, porque é Ele que te deu poder para dele comer. Deus é que te deu poder para você adquirir tudo o que você possui hoje. Mas há uma coisa que você não pode comprar com o teu dinheiro. Há uma coisa que você não pode comprar com as riquezas que você adquiriu. E Jó descreve o valor das coisas materiais, o valor das coisas que são extraídas da terra, escondidas na terra. Mas ele diz que a sabedoria não se compra por dinheiro. Ele diz que a sabedoria não se compra por nada que você possa oferecer. Se Deus não abrir os olhos do homem, ele permanece como a avestruz que bota os ovos e deixa em cima da terra, sem receio de que alguém possa pisar. Mas Deus fez o ovo da avestruz forte, para que não se quebre com facilidade. Mas o homem que não tem entendimento, diz a palavra de Deus, é semelhante aos animais que perecem. Ele vive neste mundinho. Se você pudesse estar no ônibus espacial ou estar acima das nuvens, no espaço, como os cientistas, aqueles que vão aos ônibus espaciais, vão lá para cima, que estão próximo da Lua, que estão acima desta Terra, eles veem as coisas lá de cima
Eles veem que a Terra é tão insignificante, tão pequena, diante de tantos planetas que existem lá na galáxia. Então eles veem a grandeza de Deus. Como está escrito na palavra do Senhor, que quando o navio está no meio do oceano, os homens ali vê a grandeza do poder de Deus, o mar imenso. E temem a Deus, porque vê o poder do Senhor de criar todas as coisas. Um navio que parece ser tão grande se torna tão pequeno no meio de um oceano. Assim são aqueles que estão lá em cima no ônibus espacial, que estão colocando o satélite na órbita. Eles veem o quanto a Terra é pequena. E talvez a sua cabeça, a sua mente esteja somente fixada neste mundo e você não consegue enxergar a grandeza do poder de Deus. E ver que tudo isso aqui é limitado, tudo que Deus criou, apesar de ser grande, é pequeno aos olhos do Senhor, é limitado para Deus. Com tudo que você tem, com tudo que você possui, você não pode comprar a sabedoria. E você vive a sua vida cotidiana, mas não sabe que vai morrer qualquer dia desses. E não sabe para quem vai ficar toda a sua fortuna. Muitos vão até brigar pelo dinheiro da herança. E depois? Quando você acordar e estiver diante do juiz, ou você pensa que a sua vida termina aqui? Ela não termina aqui, ela prossegue. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O que o homem pode dar em troca da sua alma? Nada. Jesus pagou o preço. Ele oferece hoje de graça a salvação para você. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele pode te salvar, Ele quer te salvar. Mas se você não querer, se você não quiser a salvação, irá morrer no seu próprio pecado. E depois da morte segue-se o juízo, porque aos homens na terra está ordenado a morrerem uma única vez. Vindo depois disso o juízo, não existe reencarnação. Não existe reza por almas do purgatório. Não existe alma penada. Não existe as pessoas que morreram e reencarnam em outro corpo. Isso é mentira do diabo, isso não existe. Ao homem está ordenado morrer em uma única vez, vindo depois disso o juízo. O resto é tudo mentira de Satanás. A única verdade é o que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quer você crê ou não, quer você aceite a verdade ou não, ela irá se cumprir. Agora, se você quiser saber, depois que você morrer, só que você não vai poder contar a verdade. Você não vai poder voltar para dizer como é que era. Se você ler em São Lucas, capítulo 18, vai ver o que o Senhor Jesus fala a respeito da parábola do rico e do Lázaro. E você vai entender que ninguém pode voltar para contar como é que era do outro lado. São Lucas, capítulo 16. São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Você veja que o rico também morre, não é somente o pobre. E no Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
no seu lugar de descanso. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora está este consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vocês têm a Bíblia Sagrada, vocês têm a palavra da verdade, então leiam as Escrituras. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou você crê na verdade, ou você morre sem receber a verdade do Evangelho. Jesus quem falou essa parábola. Tudo que saiu da boca do Senhor Jesus não voltará atrás. Agora, se você quiser pagar para ver, o rico não podia voltar. Você decide se crê ou se não crê. Deus nunca vai obrigar ninguém a crer. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então você vive neste mundo por viver. Talvez você tenha todas as coisas, mas não tem sabedoria. E a sabedoria não pode comprar com nada, nem com ouro, nem com prata. Sabe qual que é a sabedoria? Jó vai escrever. Continua o texto da palavra de Deus. Versículo 12 do capítulo 28 de Jó. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, aqui não está. O mar também diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Ou seja, não há nada que você possa comprar a sabedoria. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo o vivente, e oculta às aves dos céus. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Aqui diz também nesse versículo 26 que não é São Pedro que manda a chuva. A Bíblia diz em outra passagem: acaso a chuva tem pai? Então fique certo para você, ouvinte, que não é São Pedro que manda a chuva. Foi Deus que instituiu as leis da natureza. É o próprio Deus que manda as chuvas pela sua lei. A mesma lei que Deus colocou no mar, a areia da praia. Ali Deus limitou as ondas do mar. Elas não transpassarão. Ali as ondas se quebram na praia, na areia do mar. São leis que Deus estabeleceu. Leis físicas
as leis da natureza, assim como existe a lei da gravidade. Então a chuva não tem pai. A chuva obedece a Deus. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: aqui está a resposta que você precisa. Aqui está a resposta de Deus aonde encontrar a sabedoria. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O temor do Senhor, quando você obedece a Deus, Deus diz na sua palavra e assim é, e eu creio nela. Esta é sabedoria. E não se compra por ouro, nem por prata, nem por filosofias, nem por todo o conhecimento de livros, nem por toda a inteligência. Nada se pode comprar. A sabedoria não pode comprar por nada. A sabedoria é temer a Deus e dar-lhe glória. A sabedoria é temer a Deus e apartar-se do mal. O jovem rico tinha o seu coração no dinheiro. Ele era avarento. Ele amava mais o dinheiro. Jesus lhe propôs a salvação, mas com uma condição, que ele tinha que se desfazer de toda a sua fortuna, porque o coração do jovem rico estava no dinheiro. Você precisa crer no Senhor Jesus, que Ele morreu por ti também. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus e apartar-se do mal. Deixar a vida de devassidão que você tem vivido. Deixar a vida de fornicação que você tem vivido. Ah, mas eu temo a Deus, eu respeito a Deus, mas não aparta do pecado. Vive na prática do pecado, vive na fornicação, vive nos pecados secretos. Então o temor a Deus é apartar-se do mal. A sabedoria é apartar-se do mal. A sabedoria é temer a Deus, é obedecer a sua palavra. Você pode ter tudo nesta vida. Você pode ter todos os prazeres na tua vida, mas você nunca vai ser completo e nunca vai ser completa, nunca serão felizes sem Jesus Cristo. Volta e meia você vai acabar se deprimindo. Volta e meia você vai acabar sentindo um vazio tão grande na tua alma que nada te preenche. Pode se divertir, viajar para tudo quanto é lugar. Pode comprar tudo que você deseja a tua alma. Aí sempre vai ter um vazio. Sempre vai ter um espaço, uma lacuna que só Deus pode preencher. Olhe para si mesmo, ouvinte. Pense. Olhe no espelho. Não continua um vazio dentro de você? E você que vive na prática homossexual? Há um vazio tão grande na tua alma. E nada pode te preencher. Veja, examina você se não há culpa dentro do teu coração. Naquilo que você faz. Examine o teu coração. Veja se não há culpa. Tristeza. As coisas que você faz. Teu coração te acusa, você sabe que este não é o caminho. Você sabe que isso é abominação aos olhos do teu Pai, do teu Criador. Ele te fez macho e fêmea, homem e mulher. E disse: serão os dois uma só carne. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, apegará a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E você vê que nada te completa. Essa vida de devassidão que você vive não te fará feliz nunca. Um homem com um homem é abominação aos olhos do Senhor. Não te deitarás com homem como se fosse mulher.
Um homem com um homem jamais será feliz. Nunca poderá gerar, nunca poderá ter filhos, nunca poderá ter família. Assim a mulher com mulher jamais poderá gerar. É abominação aos olhos do Senhor que te fez. Então há um vazio dentro da tua alma que nada pode preencher. Nada. Você pode ter toda a fortuna. Judas conseguiu ter 30 moedas de prata e traiu o Senhor Jesus por causa do dinheiro. A Bíblia diz que Judas era ladrão, que amava o dinheiro. O remorso de Judas era tanto que de desgosto ele jogou as 30 moedas de prata e foi se enforcar. Não houve arrependimento no seu coração. Você vai trocar o que Deus tem para você por causa de uma moedas de prata? Por causa do pecado? Por causa dessa paixão diabólica? Vai trocar a salvação por causa disso? Deus promete enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele promete nos buscar aqui através do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que virá entre as nuvens dos céus, enviará os seus anjos e nos levará para estar com Ele para sempre. Estaremos suspensos no ar, com palmas das mãos, com vestes brancas, e estaremos diante do Senhor Jesus. Seremos semelhantes aos anjos dos céus, entraremos pelas portas da cidade de Jerusalém celestial. Nunca haverá mais sofrimento, nunca haverá mais vazio na alma, nunca haverá mais angústia, nem aflição, nem dor, nem doenças, nem miséria, nem aflição. Mas estaremos diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá não existirá mais sofrimento, lá não existirá mais dor. E você vai trocar tudo isso pelos prazeres da carne. O olho não se pode se saciar. A carne nunca se satisfaz. Ela sempre quer mais. É um grande abismo. Aí você cai no pecado. E depois você sente uma culpa dentro de você. Aí você peca por causa desta culpa e torna-se um círculo vicioso. Eu já pequei, então vou pecar mais. Aí você vai afundando numa areia movediça, você tenta sair desta areia, mas não consegue. Se ninguém jogar uma corda para você se agarrar, você afunda neste lamaçal, nessa areia movediça. Aí você inventa uma mentira para cobrir aquela mentira. E vai se afundando a cada vez mais. E cada vez mais distante do Senhor. E cada vez mais longe da sabedoria, que é apartar-se do mal. E você vai se afundando cada vez mais. Olha a vida de Jó. Perdeu seus filhos. Perdeu a sua integridade. Perdeu o seu dinheiro. Perdeu a sua saúde, mas não negou o nome do Senhor. Exaltou o Deus que fez os céus e a terra. E qual foi o resultado na vida de Jó? Deus lhe deu mais 10 filhos com a mesma mulher. Deus lhe restituiu tudo o que ele tinha perdido, que o diabo levou dele. E Deus lhe deu mais 140 anos de vida, o dobro da sua idade. E diz a Bíblia que Jó morreu farto de dias. E depois que Jó morreu, ele foi para a glória de Deus. Ele está hoje no paraíso, dormiu no Senhor. O seu corpo dormiu no Senhor, mas a sua alma está no paraíso. Está no seio de Abraão, esperando a vinda do Senhor Jesus. A esperança para você, ouvinte. Você quer terminar a sua vida nesse mundinho? Você não quer trocar a sua vida, essa vida miserável que você vive, pela salvação em Cristo Jesus que Ele nos oferece, que Ele te propõe? Seja inteligente. Deus te dotou de sabedoria, de inteligência. Faça a escolha certa. Escolha o caminho, a porta estreita. Veja a porta larga, quantas pessoas que morrem em acidente de carro, porque às vezes estavam embriagados. Eu posso morrer, meu irmão e minha irmã, a qualquer momento, atravessando essa avenida, atravessando a rua ou dirigindo.
Mas se eu estou em paz com meu Deus, se eu já entreguei minha vida ao Senhor Jesus, este corpo vai morrer. Mas a minha alma vai para o seio de Abraão. A minha alma vai para o Senhor Jesus, para o paraíso. Estarei para sempre com o Senhor. Ainda que esse nosso tabernáculo se desfizer, diz o apóstolo Pedro, temos um edifício feito por Deus nos céus. Agora, quem morre sem a salvação que Cristo oferece, pode ser por uma bala perdida, pode ser por uma doença, uma veia que estoura. A pessoa tem um derrame, um AVC e fica na cama anos, sendo tratada por alguém. Olha a tua situação, ouvinte. O Senhor Jesus quer te salvar. Pensa bem na tua vida. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 12 que tudo aqui vai terminar. Que os nossos olhos vão perdendo a visão, vem a catarata, vem as enfermidades da velhice. A pessoa deixa de ouvir, vai perdendo a audição, porque este corpo aqui, a carne, é só você olhar no espelho, é só você ver o que você é. Olhe para as tuas mãos, examine você mesmo, olhe para as tuas mãos, olhe para a tua carne, não importa a cor da tua pele, olhe para as tuas mãos, olhe para os teus pés, para o teu corpo, para os teus olhos, veja o que você é. Glória, glória, glória a Deus, glória a Jesus Cristo, por tão grande salvação. Olha o que você é, ouvinte. Olha para si mesmo. Olha os seus dedos de carne. É um vaso que rompe, é um nervo que corta e você não move mais as suas mãos. E você fica deficiente e não pode trabalhar mais. E alguém vai ocupar o teu lugar, como ocuparam o lugar de Nabucodonosor, quando ele se exaltou e diz, a minha glória, a minha magnificência, mas Nabucodonosor foi cortado em 7 anos, comeu palha como animal, lhe cresceram pelos, se tornou abominável, um rei, um grandioso rei que foi Nabucodonosor, e pastou durante 7 anos, e Deus entregou o reinado dele ao seu filho Belsazar, que não glorificou a Deus e perdeu o seu reino e morreu, e Deus entregou o reino aos medos e aos persas, ao rei Dario, mas Daniel esteve em todos os reinos e prosperou porque servia a Deus. Cadê a glória de Nabucodonosor? O reino de Jesus nunca terá fim. Olhe para a tua vida. É assim que você deseja terminar os seus dias? Agarrado ao pecado, agarrado ao materialismo, ao dinheiro, agarrado à imoralidade, agarrado à fornicação, ao adultério. Pense, meu irmão e minha irmã. Deus tem a vida eterna para te dar, ainda que você não engula esta mensagem. Ainda que você não aceite esta palavra, é duro este discurso, mas Deus quer salvar a tua alma. Tudo se finda. Salomão descreve que o homem envelhece. Vem o reumatismo, o bico de papagaio, a diabetes, o tio Alzheimer, a demência, as enfermidades da carne e tantas outras doenças. E a pessoa vai se fragilizando e o outro vai ocupar o teu lugar. O outro vai ocupar o teu lugar. E o homem nada mais pode te dar. Quanto você serviu para ele? Ele usou do teu trabalho. Mas quando você perde a sua saúde, para ele, para a pessoa, tanto importa, para esta empresa. Ou até para a tua família, para os teus vizinhos, pouco importa. Você já perdeu a tua força. Já perdeu o teu vigor. Passa a ser um sapato velho, desprezado. Mas Deus não despreza, não. Moisés já estava velho, mas serviu a Deus durante 40 anos no deserto. E sabe o que Deus fez para Moisés? Moisés, meu servo, olha, vai terminar a sua vida nesta terra.
Mas eu não vou deixar nem que façam velório do teu corpo. Não vou deixar você ser humilhado. Você me honrou e eu te honrarei também. Deus falou para Moisés: glória, glória a Deus. Sobe ao monte, Moisés, e morre ali. Você vai avistar a terra de Canaã, mas eu não vou deixar você entrar nesta terrinha, Moisés, mas você vai para a minha glória. Morre aí, Moisés. Ou seja, aqui você vai terminar a sua carne, a sua vida, o seu fôlego de vida. E Moisés morreu ali, sozinho. Nem o corpo dele foi encontrado. Até o anjo, o demônio, queria o corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda, diabo. Só Deus sabe onde está o corpo de Moisés. E Satanás queria o corpo de Moisés. E Deus escondeu o corpo de Moisés. Certa vez Moisés apareceu junto com Elias no Monte da Transfiguração, onde estava o Senhor Jesus e os seus discípulos. Em visão. Apareceu Moisés e Elias e Deus falou: este é o meu filho amado, se referindo a Jesus. A ele ouvi. Veja o fim que Deus deu para Moisés. Veja o fim que Deus deu para o profeta Elias. Depois de tanta perseguição, ele honrou a Deus na face desta terra. E Deus o levou para a sua glória através de um redemoinho. Veja, Enoque andava tanto com Deus que Deus o tomou para si. Veja Estevão pregando o evangelho, a palavra da verdade. E mesmo sendo apedrejado, Deus lhe tirou a dor. Estevão perdoou os seus apedrejadores e viu o Senhor Jesus à destra do Pai e entregou-lhe o seu espírito ao Senhor Jesus e foi para a glória de Deus. Trocou a sua vida terrena como Moisés fez. Moisés deixou toda a sua riqueza, a sua cultura, os seus caprichos, os seus pecados, e preferiu sofrer com o povo de Deus, ao desfrutar do prazer transitório do pecado. E você não vai trocar isso por Cristo? Não vai trocar esta sua vidinha passageira por Jesus Cristo? Deus me chamou, meus irmãos, desde 2003. Em 2004 eu desci as águas do batismo. Sirvo a Deus hoje por misericórdia na Congregação Cristã no Brasil há quase 15 anos. Eu que fumava, bebia, já usei drogas também. E Deus fez obra na minha vida. Me salvou, me tirou do lamaçal, me tirou da areia movediça. Deus teve misericórdia da minha vida. Usou a sua filha, minha esposa, para me resgatar. Que teve paciência comigo, que orou por mim durante anos, que suportou a minha pessoa. E Deus me resgatou da morte eterna. Como que eu não vou honrar o meu Deus? Deus não permitiu que eu seguisse a carreira de radialista, não permitiu que eu permanecesse nisso que eu queria fazer. Fechou todas as portas. Não é isso que você vai fazer, mas você vai trabalhar para mim. E eu queria ser radialista até na televisão, ser apresentador, mas Deus fechou estas portas. E Deus abriu esta porta da pregação do evangelho na internet. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Muitas lutas eu tenho passado. Mas estou aqui de pé e agradeço a Deus por Ele ter me chamado. Agradeço a Deus pelo dom da palavra que Ele tem me dado. Não pedi para Deus dom de pregar. Não sabia nem folhear as Escrituras Sagradas. Mas Deus me capacitou. Deus me concedeu a sua graça. Me concedeu o dom da pregação do Evangelho.
E estou aqui glorificando a Deus, honrando a Deus pela minha vida, pelo meu testemunho. Porque um dia, meus amados, eu quero estar diante do Senhor Jesus Cristo e ouvir das suas palavras, da sua boca: vinde benditos de meu Pai, entrai pelo reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E naquele dia eu quero também que Deus enxuga dos meus olhos toda lágrima. E quero estar junto com vossos irmãos, com os meus irmãos, louvando ao nosso Deus, exaltando o nome do eterno Deus, glorificando o Senhor Jesus Cristo, que se compadeceu das nossas vidas, glorificando o Deus que fez os céus e a terra. Se não fosse a mão poderosa de Deus, eu jamais estaria aqui de pé pregando a palavra do Senhor, porque foram tantas enfermidades, tantos espinhos na carne, mas estou aqui de pé pela glória do Senhor Deus, pela graça e pela força do nosso Deus. Estou aqui de pé para glorificar ao Senhor nosso Deus. E é o que Deus quer te dar, ouvinte. A vida eterna não se compra com ouro, nem com prata, mas o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então deixa o ímpio o seu caminho, e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, honre ao Senhor Jesus. Sirva a Deus nesta terra, e Deus te dará a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém. Pai Santo e glorioso, nós te agradecemos pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, por tão grande salvação. Ó Deus, a surra que o Senhor Jesus levou na cruz. Foi chicotado, foi crucificado. Foram pregados seus pés, pregadas suas mãos, puseram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ó Deus, ele foi espancado, ele foi chicoteado, esbofeteado, ele sofreu tanto no madeiro da cruz por nós. Ó Deus, para nos dar tão grande salvação. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus. Ó Deus, pelo sofrimento do teu Filho, que foi moído em nosso lugar, que tomou os nossos pecados sobre si. Nós te agradecemos, meu Pai, por tão grande salvação. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por ter morrido em nosso lugar, por ter nos comprado pelo Teu seu sangue precioso, por ter nos dado a Tua vida, Senhor, para nos resgatar da condenação eterna. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela salvação. Agradecemos ao Senhor pela misericórdia, Pai, porque se estamos de pé, é por causa da Tua misericórdia. Graças te damos, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas. Receba a glória para si, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.